Bom dia! Nós somos o grupo 2 e hoje viemos apresentar o nosso projeto. Os resultados do último exercício foram diversas obras de cunho tópico, um edifício conceito por pessoa. Da direita para a esquerda, temos os seguintes conceitos: Tetris, Jatobá, aros giratórios, rosa espiral e sustentação flutuante. Por votação, foi escolhido o edifício Jatobá, a fim de ser desenvolvido mais a fundo pelo grupo e trazer materialidade para a forma. Em relação ao partido arquitetônico, a princípio, a ideia foi desenvolver a forma inicial e, a partir dela, gerar algo que se correlacionasse com as primeiras formas conceituais do projeto. Decidiu-se, então, eleger o arco como elemento modulador da forma e, a partir disso, prosseguir com as possíveis modulações. O foco principal foi trazer o elemento como marcador na forma da edificação. Sendo assim, os 3 arcos marcados elevam-se do chão e ganham presença no conjunto da obra principal. As 3 torres, que se conectam por meio das plataformas e têm seu conjunto reforçado por meio dos arcos, buscam ainda mais reforçar o conceito da flor do jatobá, do qual se partiu primeiramente. Já em relação às formas e modulações, temos, primeiramente, o modelo mais simples do projeto escolhido, sem o entrelaço da forma apresentado no primeiro módulo. Já o segundo, existe uma priorização dos arcos internos para remeter à primeira forma. O terceiro já traz a priorização dos arcos e proposta de sobreposição entre os mesmos, criando a modulação e sobreposição. A implementação da ideia das 3 torres acontece na 4ª forma e ainda se tem a presença dos arcos e ligações internas. Já na forma 5, a proposta de 2 torres e a simplificação dessas formas. Na 6, ainda com a proposta focando nas 2 torres, os arcos internos se tornam 2. Já na 7, volta-se com a proposta de 3 torres e a implementação de conexões entre as mesmas. Os arcos tomam força no partido e a forma se estabelece. Já a concepção final da edificação tem os pavimentos marcados nas fachadas das 3 torres e as ligações entre as mesmas por meio de plataformas. Sendo assim, a forma final desenvolvida consiste em 3 torres que se correlacionam por meio de plataformas. O arco, como elemento marcador da forma do edifício, remete às primeiras referências do partido tópico, porém, agora trazendo materialidade e verticalidade, de acordo com a realidade. A forma mais limpa da edificação se ergue no contexto. Os núcleos rígidos foram dispostos sendo um em cada torre, e, respectivamente, seus elevadores organizados dessa forma. Os elevadores acessam todos os pavimentos, incluindo o estacionamento privativo no subsolo. O estacionamento foi estimado inicialmente com 200 vagas dispostas em 2 pavimentos no subsolo, distribuídos numa área de 4.048 metros quadrados. A cidade de Águas Claras é totalmente ocupado pelo Cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul. Apresenta clima tropical, onde as temperaturas anuais superam os 20 graus na parte da tarde. No início das manhãs, durante o inverno, as temperaturas ficam por volta de 10 graus. A maior frequência de ocorrência de ventos vem da direção leste. A edificação será projetada visando fachadas que possibilitem a passagem desses ventos. As chuvas acontecem quase todos os meses, com exceção de junho, sendo maio e novembro os meses mais chuvosos. O uso imediato do solo é principalmente residencial, com o lado do terreno voltado para um edifício hospitalar. Descendo as avenidas que rodeiam o lote, se faz presente também edifícios comerciais e uma estação de metrô. Há grande presença de espaços urbanos vazios na região, com largos terrenos desocupados ladeando o lote. Além disso, a edificação será implementada em uma região com pouca presença de massa arbórea. Próximo aos edifícios residenciais, existem poucas áreas de estacionamento público, geralmente constituídas por filas ladeadas por calçadas. Vale ressaltar que o trânsito em Águas Claras é intenso, dificultando ainda mais o acesso a essas vagas. Na Avenida das Araucárias, também há um ponto de ônibus próximo ao lote. Já a coleta de lixo é feita diariamente, seja em lixeiras ou individualmente. Em relação à implantação, a gente levantou uma questão que foi como adaptar a obra ao terreno do projeto, já que ele possui um desnível de 6 metros ao longo da sua diagonal.
A nossa decisão final foi realizar um corte no solo, no formato da base do edifício. E essa foi a opção tomada, a opção necessária, a fim de que a forma final do nosso projeto não fosse alterada bruscamente. E assim a gente pôde manter o partido arquitetônico original idealizado. Ainda falando desse partido, são 3 torres finais, unificadas por arcos, parábolas situadas tanto na sua base quanto no seu topo. Além disso, anéis externos no seu centro servem tanto como circulação, pontes, quanto locais de convivência. O edifício possui uso misto e uma simetria no programa de necessidades, contemplando as residências, áreas comerciais e escritórios. A divisão desses espaços foram pensadas da seguinte forma: as residências na área destacada em azul foram dispostas na parte superior do edifício, proporcionando uma maior privacidade e uma distância das áreas de maior movimento. As 3 plataformas centrais em verde têm as funções de cima para baixo de mirante, espaço mais lúdico voltado para um público infantil, visto que no entorno imediato há uma necessidade desses ambientes. Em vermelho, 3 pavimentos de pé direito duplo, voltados para o comércio, e em amarelo, 13 pavimentos de escritório, e por fim, na parte inferior do edifício, um lobby de entrada. O edifício possui 3 torres de alturas diferentes, sendo a menor torre com 200 metros e 60 pavimentos, a torre mediana de 225 metros, tendo 66 pavimentos, e a torre de maior altura tem 250 metros, com 74 pavimentos. O edifício ainda conta no subsolo com 2 pavimentos de estacionamento. Para as estruturas e materiais foram previstas as seguintes soluções. Na estrutura das torres será utilizada um sistema de pilares e vigas de concreto armado. Para os arcos e as plataformas, um sistema composto por GFRC e treliças tubulares de aço. Já nas fachadas e vedações das plataformas e do edifício foram escolhidas as fachadas duplas ventiladas de vidro.